Boa tarde, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo na paz, tudo dentro do controle, que seu dia esteja sendo bom, né? Com a presença do Senhor Jesus Cristo, né? Atuando sobre as nossas vidas, nada é impossível, não é verdade? Vamos dar início a mais uma leitura, né? Continuando a nossa leitura em que o tópico é Apocalipse, revelações de esperança, né? Para a gente entender e conhecer um pouco sobre as escrituras, né? Relacionadas ao Apocalipse, não é verdade? No vídeo anterior, nós finalizamos, né? A leitura do título O Verdadeiro Herói. Falamos um pouco, né? Quem é o verdadeiro herói? Quem é chamado, né? De o Cordeiro, né? Dentre outras informações, né? Que foram faladas nos vídeos anteriores, né, meus irmãos? Hoje nós vamos iniciar um novo tópico, né? Relacionado ao Apocalipse, tá bom? O novo tópico se diz assim, ó, as 7 igrejas. O que seria, né, as 7 igrejas, né? Então eu já estou aqui com a minha Bíblia para me orientar e entender. Espero que vocês estejam em posse da Bíblia de vocês, para vocês consultarem e também entenderem, né, sobre o assunto do qual iremos falar, né? Então vamos dar início a esse novo vídeo de hoje, né? As 7 igrejas. Graças à tecnologia, hoje temos a comunicação instantânea. Alguém escreve ou diz alguma coisa em um aparelho eletrônico conectado a uma rede mundial. E no mesmo instante, a mensagem pode ser lida, ouvida ou assistida pelo destinatário de qualquer parte do planeta. Olha que ferramenta boa, né? Desde que seja usada, né, para o bem, né, para ajudar o próximo, né? E não ser usada para tirar proveito, para maldade, né? Então é isso que eu tenho feito, meus irmãos. É usado esta ferramenta para levar até vocês, né? Seja dentro de sua casa, seja no aparelho celular, seja no computador, no notebook, indiferente qual seja a forma do qual você estará acompanhando esse vídeo. Mas é uma ferramenta importante, não é verdade? Por outro lado, a agilidade das mensagens eletrônicas deixou para trás o lado mais humano da correspondência por cartas. Olha, eu vou falar para você, meus irmãos, faz tempo que eu não sei o que é uma carta. Antigamente era tudo por carta, né? Muitas vezes nós ficávamos aguardando o correio passar para ver se tinha alguma carta para a gente, né? Então era uma coisa muito valiosa, muito importante, quando recebíamos cartas, né? Hábito que aproximava amigos, familiares e namorados. Olha aí que legal, né? Eu lembro que quando eu era mais novo existia até o correio elegante, né? Quando se existia as quermesses. A gente ficava feliz, né, quando recebia aquele correio elegante e ficava se perguntando quem será que mandou, né? Era uma época boa, né? Fala a verdade. Para quem passou nessa época, quem viveu essa época, era uma época gostosa, né, meus irmãos? Era uma época boa, né? E continuando, né, a leitura. Que alegria receber uma carta da pessoa querida. A distância, a ausência e o silêncio frequentemente tornam mais evidentes os sentimentos escritos à mão. Isso é verdade, né?
Isso é verdade. É igual quando a gente tem sede, quando a gente tem fome, né? Se você não tiver com sede e forçar para tomar um copo d'água, parece que não vai, né? Parece que a água não está nem igual, né? Como ela tem que ser. A mesma coisa é o alimento. Quando nos alimentamos sem fome, parece que não tem graça, não tem sabor, né? Agora, bebe-se uma água ou alimente-se quando você está necessitando daquilo. Então, assim eram as escritas, né? As escrituras antigamente, as cartas. Nós ficávamos assim, pegava aquele envelope na mão, né? Ficávamos ansiosos em abrir logo, não abria nem com cuidado, né? Já rasgava logo, né? De uma vez, naquela ansiedade de saber o que estava escrito, né? Era muito bom, né? Continuando a leitura, Jesus Cristo também enviou cartas. Ele inspirou João, o autor do Apocalipse, a escrever cartas a 7 igrejas específicas, com a mensagem direcionadas aos fiéis de cada uma dessas comunidades. Eram igrejas localizadas em 7 cidades da província da Ásia Menor, cada uma reunindo pessoas com a qualidade admiráveis, com falhas condenáveis, assim como todos nós, você vê. Desde o começo de tudo, as coisas não são corretas, não são perfeitas, né? Mas, infelizmente, as coisas estão se tornando cada vez mais complicadas, né? Estamos cada vez mais perdendo o controle da situação. Devido à profundidade das palavras enunciadas por Jesus, essas cartas contêm instruções, advertências e promessas que se aplicam à igreja cristã ao longo das eras. Então, nessa leitura, né, nesse estudo, né, nós vamos conhecer a mensagem de Cristo destinada para nós, né, para mim, para você, né? E a primeira pergunta dessa leitura, né, desse estudo, meus irmãos e minhas irmãs, ela é assim, ó. Quem foram os destinatários da mensagem de Jesus no Apocalipse? Quem foram o destinatário? Né? Para quem Jesus enviou estas cartas, né? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, nos fala assim, ó, capítulo 1, versículo 11 de Apocalipse. Dizendo o que vês, escreve num rolo e envio a 7 congregações em Éfeso, e em Esmirna, e em Pergamo, e em Tiatira, e em Sardes, e em Fidélfia, e em Laodiceia. Ou seja, quem eram os destinatários, né? Eram essas cidades que aqui foram mencionadas, né? Eram estas cidades que se caracterizavam as 7 igrejas naquela época, né? E continuando a leitura, diz assim, ó. O Apocalipse apresenta 4 séries de 7. São elas as 7 igrejas, que está no Apocalipse 1 ao 3, né? Apocalipse 1 ao 3, que diz assim, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Então, esta era o que estavam escritos, né, nas cartas que Jesus Cristo enviava, né, para estas 7 igrejas. E ele enviou a seu anjo e apresentou por intermédio dele em sinais ao seu escravo João, o qual deu testemunho da palavra dada por Deus e o testemunho dado por Jesus Cristo. Sim, de todas as coisas que viu. Feliz quem lê em voz alta. Amém. Os que ouvem as palavras destas profecias
e observam as coisas escritas nela, pois o tempo designado está próximo. E continuando a leitura, né? Os 7 selos. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, diz assim: E eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um rolo escrito por dentro e pelo reverso, e bem selado com 7 selos. Aí, dando continuidade, em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E quando ele abriu o 7º selo, houve do céu um silêncio, por cerca de meia hora. As 7 trombetas, continuando aqui no capítulo 8, versículo 11, né? As 7 trombetas, capítulo 8, versículo 11. E o nome, e o segundo anjo, versículo 8 ao 11, tá? Capítulo 8, versículo 8 ao 11. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo semelhante a um grande monte ardendo com fogo foi lançado no mar. E 1/3 do mar tornou-se sangue. E morreu 1/3 das criaturas que há no mar, as quais têm almas, e 1/3 dos barcos foi destroçado. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma lâmpada, e ela caiu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela chama-se Absinto. É 1/3 das águas, transformou-se em absinto, e muitos dos homens morreram por causa das águas, porque foram feitas amargas. Então vocês veem, meus irmãos, essas cartas, né, que naquela época eram-se escritas e enviado às 7 igrejas, né? Em uma dessas cartas estava escrito, né, o que aconteceria, né, em breve na Terra, né? E um dos fatos se mencionou os 7 selos, né? E as 7 trombetas que viria, né, no final dos tempos, né? Então você vê que logo de início do Apocalipse já está se avisando, já estava se orientando o que estaria por vir. E continuando a leitura, e as 7 pragas, né? Lembrando que eram 7 pergaminhos, né? E eram 4 com 7, né? Como disse aqui no começo, né? 4 cartas divididas em 7 partes cada carta, né? Por isso que eles falam aqui os 7 selos. Começa-se pelas 7 igrejas, seria uma parte, né? Os 7 selos seria outra parte. As 7 trombetas, que seria outra parte, né? Que são 4. E a última parte, as 7 pragas, né? Que está lá na sequência do Apocalipse capítulo 8, versículo 15 e 16. Né? Que relata sobre as 7 pragas, né? Cada uma dessas, hoje eu tô com uma pigarra aqui complicada, né? E continuando a leitura, cada uma dessas séries envolve a história do tempo de João até a segunda vinda de Jesus.
Neste estudo serão expostos os elementos que compõem a primeira das grandes séries, as 7 igrejas, né? Que seria o primeiro de tudo, né? Cada igreja, assim como cada selo e trombeta, representa um período específico da história. As 7 igrejas mencionadas no Apocalipse existiam de fato e estão na sequência de uma estrada real, antiga, que ligava essas cidades. Os conselhos para cada igreja ofereceram lições para a igreja daquela época. Então você vê que houve lições, né, para que fossem respeitadas e seguidas, né, do que viria a acontecer. Mas também são úteis para nós hoje. Então você vê, hoje vivemos aí um aumento, né, muito grande de inúmeras religiões, inúmeras pessoas levando o Evangelho, passando as boas novas, procurando ensinar, né? Mostrando, indiferente como seja em TV, seja em rádio, seja por internet, indiferente qual seja o meio de comunicação. Mas os conselhos que foram passados lá atrás, né, as lições, hoje elas estão bem defloradas, estão assim, sabe? Muitas pessoas estão levando essas lições. Só que, infelizmente, uma boa parte da sociedade não está ouvindo, não está acatando, né? E isso aí, ó, futuramente, pode trazer várias consequências, né? Para aqueles que não acatam, para aqueles que não escutam e não levam a sério. Então, todos os dias, de alguma forma, chega até nós as orientações, né? Chega para nós informações relacionadas ao que está acontecendo, ao que está por vir, e todos nós sabemos que o final está próximo. Nós apenas não sabemos quando será, mas temos a convicção de que ele está próximo, né? E continuando a leitura. Nas profecias bíblicas, quanto representa um dia? Eu acho que muitos de nós, né? Muitos de nós, irmãos, acho que nunca ouvimos falar, né? Não temos noção, naquela época, né? E nas profecias bíblicas, como eram somados-se os dias, né? Como caracteriza os dias? Será que é igual ao nosso dia? Hoje, um dia tem 24 horas, né? Será que nas escrituras bíblicas é desta forma? Então você vê como que a Bíblia é importante. Por que é importante nós estarmos sempre lendo, sempre buscando conhecimento, né? Para que a gente entenda como funciona, né? Nas profecias bíblicas, e a gente tem uma base de como é somado esse tempo, né? No livro de Números, capítulo 14, versículo 34, nos explica como funciona, né, nas profecias bíblicas, um dia, como que é somado. E nos diz assim, ó: segundo o número dos dias em que espiaste o país, 40 dias, um dia por um ano. Um dia por um ano respondereis pelos vossos erros por 40 anos, pois terei de saber o que significa eu estar alheado. Então você vê, nas profecias bíblicas, um dia, né, numa profecia bíblica, representa um ano. Você vê? Representa um ano.
Então você vê como que os tempos estão curtos relacionado às profecias, né? Porque na profecia bíblica, você faz ideia que um dia demora um ano. Então estamos assim, ó, com os dias contados, né? Com os dias contados. E isso é, de uma certa forma, é preocupante. Não é verdade, meus irmãos? Porque cada dia que vivemos aqui, na profecia bíblica, representa um ano. Que período profético é incluído na mensagem à igreja de Esmirna? Vamos ver então, meus irmãos, continuando a leitura, que profecia bíblica, né, que período profético, perdão, que período profético é incluído na mensagem à igreja de Esmirna. Vamos ver que período profético, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Vamos ver o que profecia é incluído na mensagem à igreja de Esmirna. Vamos ver o que Apocalipse nos diz sobre isso. Que fala assim, ó. Não tenhas medo das coisas que está para sofrer. Eis que o diabo estará lançando alguns de vós na prisão, para que sejais plenamente provados, e para que tenhais tribulação por 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Então você vê, se a gente for olhar por esse lado, né? 10 dias, se na profecia bíblica um dia representa um ano, então 10 dias aqui na Terra, supostamente, representaria 10 anos, né? Muitos de nós, né, muitas pessoas, às vezes comenta, fala assim, nossa, eu já venho sofrendo há anos, né? Então, isso caracteriza a soma dos dias, né? Porque às vezes você está passando por uma situação difícil há 5 anos, né? Então, nas profecias bíblicas, isso representa 5 dias aqui na Terra, né? Seria, né? 5 dias lá representa 5 anos aqui, né? Se for olhar ao contrário, né? É uma coisa que complicado, né? Para a gente entender. É uma coisa que a gente às vezes se perde, né? Fala, nossa, assim, que confusão que faz, né, na nossa mente, né? Por isso que nós não conseguimos, né, muitas vezes entender, às vezes alguma leitura, né, relacionada às profecias bíblicas, né? Porque é algo acima de nós. E como diz aqui, né, no texto, que diz que não tenhas medo, né? Diz para que isso naquela época, mas vamos dizer isso na vida atual de hoje, né? Para que não tenhamos medo das coisas que está para sofrer. Eis que o diabo estará lançando algum de vós na prisão. A prisão não é a cadeia, né? Não é a prisão, cadeia, cela. A prisão são situações difíceis, situações que a gente não consegue crescer, a gente não consegue sair do lugar. Isso caracteriza uma prisão, né? Para que sejais plenamente provados e para que tenhais tribulação por 10 dias. Então vocês veem, né, meus irmãos, como está escrito aqui na Bíblia, né? Muitas vezes o inimigo vai nos prender a alguma coisa, a alguma situação. Mas tudo isso é para que a gente sejamos provados, para que seja provada a nossa fé, a nossa crença, né? Muitos desanimam no meio do caminho, entregam a bandeira. Às vezes estão fracos na fé,
às vezes desanimaram, desacreditaram. Mas na Bíblia, né, inspirada por Deus, ela nos fala para que não tenhamos medo de sofrer. Então nós temos que mantermos forte, por mais difícil que a tribulação, que a prova seja, vamos nos manter de fé, vamos manter firmes. Eu sei que não é fácil. Eu já passei umas tribulações cruéis de desanimar, de querer abandonar tudo, mas eu me mantive forte. Me mantive forte. Te garanto para você que não foi fácil. Não foi fácil, mas também não foi impossível, né? Não foi impossível. E hoje eu agradeço muito ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter enviado dos céus esta força, por ter enviado do céu tudo o que eu preciso. De alguma forma, Ele supriu as minhas necessidades. Foi um período longo, às vezes, essa tribulação? Sim, foi. Só que passou. Passou. E quando a gente passa uma tribulação, se ela vem a acontecer novamente, que é difícil, né, acontecer, mas não é impossível. Se ela vier a acontecer, nós já estamos aptos, já estamos preparados a passar por ela. Por isso que devemos sempre nos alimentarmos em nossa oração, alimentarmos de palavras de conhecimento, porque o que vai responder às nossas perguntas em uma situação difícil são as nossas orações, são as nossas assim, expressões, né, de palavras que vamos direcioná-las ao Senhor Jesus Cristo, é que vai se fazer a diferença. Então, se nós não estivermos prontos, não estivermos aptos, pode ter certeza, essa tribulação vai durar 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ela vai até te consumir totalmente a sua energia, a sua força e você desistir do propósito que é a vitória. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, o texto hoje foi um pouco complicado, né? O texto hoje, mas espero que tenha dado para entender um pouco, né? Porque a Bíblia, o estudo é isso. É que nem uma sala de aula. Vai ter momentos, vai ter matérias em que absolvemos fácil as informações. Do mesmo jeito que às vezes chegam-se matérias que mexem um pouco com a nossa cabeça e nos deixam confusos, tá bom? Mas o importante é sempre estarmos estudando, sempre estarmos lendo, né, as coisas e pedindo orientação a Deus para que Ele nos ajude e nos dê sabedoria. Porque se não lermos, se não estudarmos, se não buscarmos orientações, aí complica, né? Aí complica porque como se tornar sábio, como se tornar assim, entendido das coisas, se não estudarmos, se não buscarmos? Aí fica complicado. Então o importante é o que todos nós estamos fazendo, é buscando e adquirindo cada dia um pouquinho da palavra de Deus. Nós devemos cada dia plantar uma sementinha da palavra de Deus dentro de nós, né? Para que venha a aumentar o nosso conhecimento, para que venha a aumentar a nossa fé e assim irmos conseguindo vencer as tribulações que virão dia após dia, tá bom? Meus irmãos, vou terminando por aqui a leitura de hoje, tá?
Espero que tenham gostado e que tenha servido de certa forma de orientação para todos vocês, tá? No próximo vídeo vamos continuar a ler sobre isso, né? As 7 igrejas, tornando a dizer que é um título, né? Um texto um pouco complicado, né? Mas não é impossível de entender, tá bom? Conto com vocês no próximo vídeo e que Deus abençoe a todos vocês nesse dia de hoje, que Ele vos proteja e vos guarde de toda maldade, de toda perseguição e de todos os problemas que porventura virem a acontecer no dia de hoje, tá bom? Não desistam, não percam a fé e acredite acima de tudo que por mais difícil seja a batalha, acima dessa muralha existe um Deus. Existe um Deus. E Ele está do lado de todos nós para nos ajudar a derrubar essa muralha. E assim a gente poder passar por cima de toda a provação que venha a surgir na nossa vida, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.